Você já parou para pensar que, talvez, a sua maior luta não seja contra as circunstâncias, mas sim com um relógio? Você já sentiu que a vida está passando rápido demais e você parece estar sempre atrasado? Que enquanto todos ao seu redor parecem estar avançando, você permanece no mesmo lugar, esperando, aguardando, perguntando a Deus: quando? Até quando? Por que ainda não? Se você está cansado de esperar, se a ansiedade tem roubado seu sono e a impaciência tem minado a sua paz, esta mensagem é para você. Porque existe uma verdade que precisamos aprender. Deus não está atrasado. Ele nunca se atrasa. O que parece demora aos nossos olhos é, na verdade, o tempo necessário para que algo seja preparado, amadurecido e aperfeiçoado. A Bíblia nos ensina que para tudo há uma ocasião certa, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de esperar e tempo de receber. Mas nós, seres humanos, somos naturalmente impacientes. Queremos respostas agora, queremos soluções imediatas, queremos que Deus trabalhe no nosso ritmo, no nosso tempo, do nosso jeito. E quando as coisas não acontecem como planejamos, quando as portas não se abrem na hora que queremos, quando as respostas não vêm tão rápido quanto esperamos, nós nos desesperamos. Nós tentamos abrir portas que Deus ainda não abriu. Nós tentamos apressar processos que precisam de tempo. Nós tentamos controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Já pensou nisso? Às vezes a gente estraga aquilo que Deus está preparando simplesmente porque não quer esperar. Imagine uma fruta que ainda não amadureceu. Se você a colher antes do tempo, ela será amarga, dura, sem sabor. Mas se você esperar o tempo certo, ela será doce, suculenta, perfeita para ser apreciada. Assim é com os sonhos de Deus para a sua vida. Se Ele te der agora aquilo que você ainda não está pronto para receber, você pode não saber cuidar, pode desperdiçar, pode até destruir. Por isso Deus espera, não porque Ele não quer te abençoar, mas porque Ele quer te abençoar com aquilo que é realmente bom para você. Existem coisas que só aprendemos na espera. Existem lições que só a paciência pode ensinar. Existem amadurecimentos que só acontecem quando somos obrigados a parar, respirar e confiar. E você sabe qual é a melhor maneira de viver em paz enquanto espera? É orar por aquilo que está no seu coração, trabalhar por aquilo que está ao seu alcance e confiar a Deus aquilo que você não pode controlar. É fazer a sua parte, mas reconhecer que o resultado final pertence a Deus. É plantar, regar, cuidar, mas entender que só Deus pode fazer crescer. É se movimentar, buscar, perseverar, mas ter a humildade de dizer: Senhor, se este não for o teu caminho, muda a minha direção. Muitas vezes nós oramos pedindo que Deus abençoe os nossos planos, mas esquecemos de pedir que Ele corrija a nossa direção. Nós queremos que Deus valide as nossas escolhas, mas não perguntamos se aquela escolha realmente vem dEle. Precisamos aprender a orar como Davi orou no Salmo 25. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Davi não pediu para ver o caminho inteiro. Ele pediu para ser guiado passo a passo. Ele sabia que a confiança não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem tem todas as respostas. E quando falamos em confiar no tempo de Deus, precisamos aprender também uma lição difícil. Nem toda porta que se fecha é uma perda. Às vezes, o fechamento de uma porta é o redirecionamento de Deus para algo melhor.
Quantas vezes você já tentou segurar com todas as forças algo que já não deveria estar na sua vida? Quantas vezes você já insistiu em pessoas, situações ou oportunidades que Deus já tinha deixado claro que não eram para você? Nem toda perda é um fracasso. Às vezes, é um livramento. Às vezes, Deus fecha uma porta para te proteger de algo que você não vê. Às vezes, Ele permite que algo saia do seu caminho para que algo melhor possa entrar. Em Isaías 43, Deus diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está sempre fazendo algo novo. O problema é que muitas vezes estamos tão presos ao passado, tão apegados ao que perdemos, tão focados nas portas que se fecharam, que não conseguimos enxergar o novo que já está brotando diante de nós. Existe uma verdade que precisamos abraçar hoje. A preocupação com o amanhã pode roubar a paz que Deus quer te dar hoje. Jesus nos ensinou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que palavra poderosa! Jesus está dizendo que a preocupação não tem o poder de mudar o futuro. Ela só tem o poder de destruir o presente. Então, minha irmã, meu irmão, não sacrifique a paz que Cristo já te concedeu hoje, tentando resolver antecipadamente um amanhã que ainda nem chegou. Viva o hoje. Agradeça pelo hoje. Confie a Deus o amanhã. Porque confiar em Deus não é ficar parado esperando um milagre cair do céu. Confiar em Deus é orar sim, mas também se movimentar. É pedir direção, mas também dar os passos que estão ao seu alcance. É trabalhar, plantar, perseverar, sabendo que a colheita virá no tempo certo. A oração não substitui a sua responsabilidade. E o seu esforço não substitui a sua dependência de Deus. Um precisa do outro. Você faz a sua parte e Deus faz a parte que só Ele pode fazer. Mas antes de pedir força para continuar, peça sabedoria para saber se você está no caminho certo. Porque não adianta correr rápido na direção errada. Não adianta se esforçar muito se você está fora da vontade de Deus. Por isso, a nossa oração diária não pode ser apenas: Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Precisamos aprender a orar: Senhor, mostra-me o que eu devo fazer. Se os meus planos não são os teus planos, muda a minha direção. Isaías 55 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus vê além. Deus sabe o que é melhor. Deus conhece o fim desde o princípio. E a nossa paz está em reconhecer que Ele é soberano, que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora do controle. O Salmo 37 nos ensina: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E Isaías 64 nos garante: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que promessa maravilhosa! Deus trabalha ativamente a favor daqueles que esperam nele. A espera não é tempo perdido. A espera é tempo de preparação, de amadurecimento, de fortalecimento da sua fé. Você não sabe exatamente quando a resposta virá. Você não sabe exatamente como será. Mas você sabe em quem você tem confiado. Então, faça a sua parte hoje. Ore, trabalhe, persevere e confie que Deus, na sua perfeita vontade, colocará cada coisa no lugar certo, no momento certo
e da maneira certa. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele não plantou um sonho no seu coração para vê-lo morrer. Ele não abriu uma porta para te deixar no escuro. Ele é fiel, e o tempo dele é perfeito. E agora, com o coração aberto e cheio de confiança, vamos consagrar este dia ao Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, Senhor soberano de toda a criação, eu me prostro diante de Ti neste novo dia que Tu me concedeste. A primeira coisa que eu quero fazer é Te agradecer. Obrigado por mais uma oportunidade de recomeçar. Obrigado pelo ar que eu respiro, pela vida que pulsa em mim, pela manhã que se abre diante dos meus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade que se renova a cada manhã. Obrigado porque mesmo quando eu falhei, Tu permaneceste fiel. Mesmo quando eu duvidei, Tu continuaste a cuidar de mim. Mesmo quando eu tentei seguir sozinho, Tu estavas ali, esperando que eu voltasse para os Teus braços. Eu te agradeço pela minha família, pelas pessoas que Tu colocaste na minha vida. Agradeço pelo teto que me protege, pelo alimento que não me falta, pela saúde que eu ainda tenho, pelas oportunidades que se abrem diante de mim. Senhor, eu reconheço Tua bondade e misericórdia me seguem todos os dias, e eu Te louvo com um coração sincero e grato. Hoje, Pai, eu coloco nas Tuas mãos tudo o que pesa no meu coração. Eu entrego a Ti as minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades. Eu entrego os meus planos, os meus sonhos, os meus objetivos. Eu entrego tudo aquilo que eu ainda espero que aconteça e tudo aquilo que eu não sei como vai se resolver. Senhor, eu não quero mais carregar sozinho o peso da vida. Ajuda-me, Pai. Alivia os meus fardos. Ensina-me a soltar aquilo que eu insisto em segurar com as minhas próprias forças. Porque eu sei que aquilo que está entregue a Ti está mais seguro do que aquilo que eu tento controlar sozinho. Nas Tuas mãos, tudo está no lugar certo. Nas minhas mãos, tudo se desorganiza. Acalma, ó Deus, essa vontade de controlar tudo. Acalma essa pressa de resolver tudo agora. Acalma essa necessidade de entender tudo antes da hora certa. Quando a ansiedade bater à porta do meu coração hoje, lembra-me de que Tu já estás cuidando de tudo. Lembra-me de que Tu já estás no meu amanhã antes mesmo de eu chegar lá. Quando a impaciência tentar tomar conta de mim, traz de volta a minha mente para este exato momento. Ajuda-me a respirar fundo e a lembrar que Tu és Deus, e eu não preciso ser. Senhor, mostra-me o caminho certo. Revela com clareza quais passos eu devo dar hoje. Eu não quero andar por impulso, nem por pressa, nem só porque parece o caminho mais fácil ou mais rápido aos meus olhos. Eu quero andar guiado por Ti. Vai à minha frente hoje, Pai. Abre as portas certas e fecha aquelas que não fazem parte da Tua vontade para a minha vida. Dá-me discernimento para reconhecer a Tua voz em meio a tantas vozes. Dá-me sabedoria para distinguir entre o que eu desejo e o que Tu estás me mostrando. Eu não quero confundir a minha vontade com a Tua vontade. Eu não quero forçar portas que Tu não abriste. Eu não quero insistir em caminhos dos quais Tu já me afastaste. Dá-me coragem para recuar quando eu perceber que estou andando pela minha própria vontade. E dá-me ousadia para avançar quando eu souber que estou no Teu caminho, mesmo que ele seja desafiante. Eu entrego a Ti os meus próprios desejos, Senhor. E humildemente eu Te peço que a Tua vontade soberana e perfeita prevaleça sobre tudo aquilo que eu planejei para mim. Se os meus planos não forem os Teus planos,
Muda a minha direção. Corrija o meu caminho, mesmo que isso signifique deixar para trás algo que eu já tinha me acostumado a desejar. Eu prefiro caminhar no lugar certo, mesmo que seja mais devagar, do que insistir em caminhar sozinho por um caminho errado. Ajuda-me a aceitar com paz as portas que tu decidisse fechar. Ajuda-me a confiar que quando uma porta se fecha, é porque tu já estás preparando outra melhor do que eu posso imaginar, mesmo que hoje eu ainda não consiga enxergar qual é. Tira de mim a tristeza de olhar para trás. Tira de mim a amargura pelo que não aconteceu e coloca em mim a esperança de olhar para frente, confiando que o melhor ainda está por vir. Senhor, ensina-me a esperar sem tentar forçar aquilo que ainda não chegou. Tira de mim a pressa que só me cansa e me afasta da tua paz. A pressa que me faz tomar decisões erradas, que me faz perder oportunidades que eu deveria esperar. Que eu aprenda a confiar nos teus planos, no teu tempo, no jeito de fazer as coisas, porque os teus caminhos são mais altos que os meus, e o teu tempo é sempre perfeito. Tira de mim a vontade de me comparar com a vida dos outros. Ajuda-me a olhar só para aquilo que tu preparaste para mim, sem inveja, sem frustração, sem a sensação de que estou atrasado. Cada pessoa tem o seu próprio caminho. Cada história tem o seu próprio tempo, e eu confio que tu estás escrevendo a minha história com cuidado, com amor, com propósito. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-me força, disposição, disciplina e sabedoria para fazer bem tudo aquilo que está ao meu alcance hoje. Que eu seja alguém que trabalha com dedicação, que se movimenta com o coração voltado para ti. Que o meu trabalho seja também um jeito de te adorar. Que eu faça cada coisa com excelência, sem ansiedade e sem pressa, mas com a certeza de que estou fazendo a minha parte. Renova as minhas forças, Pai, quando elas começarem a faltar ao longo do dia. Quando o cansaço chegar, quando a motivação diminuir, quando eu sentir que não vou conseguir, sopra em mim um ânimo novo. Senhor, prepara-me para aquilo que tu desejas colocar nas minhas mãos. Trabalha em mim aquilo que ainda precisa mudar. Molda o meu caráter enquanto eu ainda estou esperando. Não deixes que este período seja perdido. Faz dele um tempo de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento da minha fé. Eu também coloco diante de ti, Senhor, aquilo que já não deve permanecer na minha vida. As pessoas que já cumpriram o seu papel, as situações que já não me edificam, os caminhos que já não são para mim. Ajuda-me a soltar aquilo que já não preciso segurar, mesmo que isso me cause dor, mesmo que isso me traga lágrimas, mesmo que isso me faça sentir que estou perdendo algo. Cura em mim o que precisa ser curado. Liberta-me do que precisa ser libertado, para que eu possa seguir em frente, sem carregar peso desnecessário, sem olhar para trás com culpa ou com saudade do que já não faz parte da tua vontade. Ajuda-me a viver bem o dia de hoje, Senhor, que eu reconheça e agradeça pelas bênçãos que tu já derramou sobre mim. Abre os meus olhos para enxergar o teu cuidado nos detalhes mais simples, num gesto de carinho, numa palavra de ânimo, num problema que se resolveu, numa porta que se abriu. Não deixes que a minha preocupação com o amanhã me impeça de aproveitar aquilo que tu já preparaste para o hoje. Senhor, eu entrego a ti a minha família. Cuida de cada pessoa que eu amo. Protege os seus passos, ilumina seus caminhos. Dá-lhes paz, saúde, direção e provisão. Eu também te peço por todas as pessoas que estão ouvindo esta oração. Aqueles que estão cansados, que estão esperando há muito tempo, que já nem sabem mais o que fazer.
Alcança cada um com o teu consolo. Renova a esperança de quem está perto de desistir. Coloca pessoas certas no caminho de quem precisa de ajuda. Dá respostas a quem busca. Dá paz a quem está aflito. Ó Pai, Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que ouve. Tu és o Deus que age. Eu confio que Tu já estás trabalhando em todas as situações que estão no meu coração. Eu confio que cada lágrima tem sido recolhida por Ti. Cada oração tem sido ouvida por Ti. Cada espera tem sido anotada por Ti. O Teu tempo é perfeito. A Tua vontade é soberana. E os Teus planos para mim são planos de paz, de esperança, de um futuro que eu ainda não vejo, mas que Tu já estás preparando. Eu consagro este dia completamente a Ti, Pai. Que os meus pensamentos sejam os Teus pensamentos. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras. Que as minhas ações sejam guiadas pelo Teu Espírito. Vai à minha frente, Senhor. Endireita o meu caminho. Protege os meus passos. E que hoje e em todos os dias da minha vida, a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor do tempo, da história e da minha vida. Amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração e você decidiu hoje orar, trabalhar e confiar no tempo de Deus, escreva um amém nos comentários, declarando essa fé e essa esperança. Compartilhe esta mensagem com alguém que também está na espera, que precisa ouvir que Deus não se esqueceu dela, que o tempo certo está chegando. E se você quer continuar fortalecendo a sua fé e acalmando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas orações como esta. Que o Deus que faz tudo belo no seu tempo te abençoe hoje e sempre. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Vai em paz. Confie em Deus, porque o melhor ainda está por vir. Amém.